Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curte esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre transição de carreira com sucesso. Você aí de casa já fez uma transição de carreira, não fez, está pensando em fazer? Então fica aqui nesse podcast de hoje para você pegar aí algumas dicas de como fazer isso com leveza. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo hoje, estou com a Bárbara Sebastião. Ela que é psicóloga, especialista em carreira e também escritora. E trouxe esse presente, esse livro, onde ela foi coautora, né? O livro é Histórias Memoráveis. Como pessoas improváveis se tornaram imparáveis. Bárbara, gratidão por você estar aqui no podcast, por falar, né, sobre esse tema, transição de carreira, descobrir aí se estamos na carreira certa ou não, se temos que mudar. E para a gente iniciar, né, fale um pouquinho de você, um pouco da sua história. Muito obrigada por me receber aqui no seu podcast. Para mim é uma honra, um prazer imenso. Bom, meu nome é Bárbara Sebastião, sou psicóloga clínica, master coach, PNLista, treinadora comportamental, escritora, mentora de carreira. Mas eu costumo dizer que, na realidade, eu só sou uma desbravadora da maior máquina do mundo e que, por sinal, é muito democrática, que é o cérebro humano. Sim. Uma coisa que eu amo é isso. Cérebro humano, comportamento humano, essa é a minha praia, é isso que eu gosto de falar e de abordar e de entender. Então eu vou muito mais nessa linha. Mas a minha profissão, de fato, né, que eu falo minha graduação, Só paixão, né? a psicologia, a psicologia. Ô, Bárbara, e por que que você escolheu, né, ser psicóloga? Olha, desde os meus 12 anos eu já sou empreendedora e eu gosto de ajudar as pessoas, estar neste mundo. Porém, eu estava na ETEC, curso de administração. Minha mãe falou, vai lá fazer, eu fui. E aí eu comecei a me identificar com uma professora, gostava. Até que no terceiro semestre, né, que é o último semestre da ETEC, aí eu olhei um professor fazendo uma dinâmica, umas coisas legais. Eu falei, professor, o que você é, além de professor? Aí ele, psicólogo. Eu falei, interessante. Porque, na realidade, eu queria ser bombeira. Mamãe falou, não, você não vai. Aí eu queria ir pro exército. Não, você também não pode. Minha mãe chegou a pegar meus documentos, pra vocês terem uma ideia, pra não me alistar. E aí, quando eu cheguei falando, vou ser psicóloga, também não fui, nossa, minha filha vai ser psicóloga. Não. Meu pai queria que eu fizesse publicidade e propaganda, minha irmã queria que eu fizesse engenharia e minha mãe queria que eu fizesse qualquer coisa, menos tudo isso. E aí, acabou que, realmente, é engraçado que a gente tá falando aqui de carreira e tudo mais, e a minha escolha pela minha carreira, né, a minha trajetória, não tive aprovação. Né? Minha irmã falava que ia morar debaixo da ponte, minha mãe falava que ia ficar doida, maluca, cuidar de gente doida. E no final não é nada sobre isso. Hoje ela tem maior orgulho, né? Mas no começo. No começo não Não teve incentivo, né? foi Mas muito hoje amável. tem. Não foi. Acho que antigamente tinha muito disso, né? Às vezes dos pais não aprovar a escolha, né? Que o filho gostaria, e aí vem esses atritos, né? Olha, Ana, eu vou dizer. Você não aprovar. Agora, falando sobre pais. Você não aprovar, mas você respeitar, já tá bom. Porque existem muitos casos, e eu falo com propriedade, porque além de transição de carreira, eu faço orientação, que é quando a pessoa está buscando a primeira carreira dela. Eu já vi muitos pais falando, eu só pago faculdade se for X. Ainda existe essa questão, né? Existe. Eu já fiz processo de coaching, por exemplo, para você ter uma ideia. O avô era advogado, ele tinha 2 filhos, os 2 filhos seguiram, que é o escritório, né, da família. Aí chegou no processo de coaching pra mim. Bárbara, já tentei 7 vezes a OB e eu não passo. Falei, bora lá, vamos resolver. Primeiro plano de ação, quando volta, já não volta todo feito. Achei estranho. Voltou. Segundo, também não. Pergunta na lata. Essa meta é de quem? Porque não é sua. E a pessoa fala, Bárbara, na realidade eu queria fazer nutrição. E é isso que eu ia te perguntar. Ainda existe essa questão dos pais impor aos filhos, como você falou que faz, né? Essa questão do primeiro emprego, tudo.
do filho, você tem que estudar, vamos supor, você tem que estudar agronomia, igual você falou, né? A questão do seu caso, da pessoa que tinha que seguir nessa questão de advogado da família. Você vê que Ah, isso tem, acontece? tem. Existem pessoas que, por exemplo, eu costumo perguntar: tem alguém da sua família nesta área? Ah, tem. Qual a influência dessa pessoa para você estar escolhendo isso? Ah, não tem. Eu sou o primeiro, igual eu sou a primeira psicóloga da família. Sim. Então, de onde você tirou isso? A gente vai entender e tudo mais. Agora, existe muito. Ah, porque tem que fazer medicina, porque a família inteira tem médico. Ah, porque tem que fazer direito. Direito é muito forte, a galera do direito é muito forte. Porque você acaba colocando a maioria dos escritórios é o sobrenome da família. Uhum. Como você vai deixar que o escritório não tenha ninguém da família? E tem que ter. E é sempre ainda recai, ainda, infelizmente, por mais que tenha mudado agora, que a mulher, né, pode colocar o nome do esposo, não e tudo mais na identidade, mas ainda tem muito, recai ainda muito para a figura masculina. Você vai continuar com O o legado. sobrenome, o legado da família. Como se fosse, às vezes. Pode ser bom, porque às vezes a pessoa, né, ela tem. Se sente bem naquela carreira, ou às vezes pode se tornar um fardo também, né? Você, Pode. como treinadora, como psicóloga, também olhando dessa parte da psicologia. Sim. Ó, vou até trazer uma questão da minha vida. Quando eu comecei a trabalhar com 12 anos, meu pai tinha uma empresa de comunicação visual. Por isso que meu pai queria que eu fizesse publicidade e propaganda. Com 17 anos, eu assumi a empresa do meu pai no total, porque foi uma primeira internação que ele teve, e com 17 anos eu assumi inteira. Meu pai faleceu, eu tinha 19. A empresa veio pro meu nome. Só que aquilo não era o que eu gostava. Porém, por que que eu fazia? Por isso que eu falo, né? Eu já trabalhei com aquilo que me dava dinheiro, mas que eu não amava. Porque eu estava estudando psicologia. Eu não estava estudando publicidade, propaganda, comunicação, seja o que fosse. Não estava. Então, quando você olha, foi seguindo, seguindo, seguindo. Bárbara, onde foi que deu ali? Meu pai, o problema do meu pai foi quando deu a Cidade Limpa, aqui em São Paulo. Que aí acabou a publicidade em todos os lugares, porque ninguém sabia o que podia fazer. Quando eu decidi fechar a empresa, foi quando, na parte da política, o presidente ainda era Dilma, tentou colocar o Lula como ministro e pediram impeachment. Pronto. Eu trabalhava diretamente com o governo. Ninguém fazia Sim. nada. E aquilo ali, conta pra pagar um monte de coisa. Eu falei, gente, nem gosto disso aqui. Que loucura é essa? Nem curto isso aqui. Mas a minha família falava, Bárbara, isso era, por exemplo, da minha mãe. Se você fechar a empresa, você vai matar seu pai de novo. Não pode. A única coisa que mantém a vida, sabe, do seu pai. Seu pai morreu por causa dessa empresa. Olha o peso de uma menina de 20 anos. Sim. 21. E aí eu ficava realmente com aquilo. Mas, aí eu aprendi, pera, a vida de um é de um, a vida do outro é do outro. E é isso que eu trago muito para as orientações. Eu já segui os passos de uma pessoa que não era eu. E isso me fez me perder de mim. Tanto que eu já passei processo depressivo? Já passei, por causa de carreira, por causa de profissão. Por estar fazendo uma coisa, tem dificuldade de falar não, mas uma coisa que eu falo para as pessoas, quando você diz não, você tem que entender para quem você tá dizendo não. Agora, quando você começa a dizer sim, 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 o negócio é o seguinte: eu digo sim para você, mas automaticamente estou dizendo não para mim. Você sabe dizer não. Você está dizendo não para a pessoa errada. Mas saber não, você sabe dar. Mas as pessoas têm uma dificuldade de magoar o outro, aí preferem se Uhum. magoar. É aquele famoso assim: comigo eu me viro. Ou também pode ser a questão de querer agradar o outro. Sim, eu costumo dizer, Nak, o seguinte: é como o diabo foge da cruz, Hum. a pessoa foge da rejeição de qualquer forma. Sim. Eu vou falar não pra você, ninguém gosta de receber não. Ninguém. Então, se eu falo não, você vai ter uma emoção, um sentimento ruim em relação a mim. E provavelmente você vai virar cara pra mim, ou você vai me tratar mal, ou você lá na frente você vai me dar um não também. Eu não gosto de receber o não. Então, o Sim. que acontece? Eu acabo te dizendo sim. Porque eu não quero causar indisposições, tem muita gente que é esse perfil. Eu não quero ter que ficar muito explicando. Aí, quando você menos espera, você está com 3 milhões de atividades.
Você não tá dando conta. Aí você começa a evoluir, né? Que a gente tava até comentando, para uma síndrome de burnout. Isso às vezes já está saindo do campo do profissional. Tá entrando dentro de casa, já tá começando já Mexer em tudo, mexer né? em tudo. Porque é muita coisa e você não consegue dizer. Eu costumo dizer para as pessoas: você sabe dizer. Você só tá dizendo para a pessoa errada. Mas você sabe. Ô, Bárbara, e no tempo, né, esse tempo todo seu de questão de experiência, você acredita que as pessoas elas estão na carreira pelo dinheiro ou porque elas querem, porque é algo que elas gostam de fazer ou amam fazer aquilo? Essa é uma pergunta que eu adoro fazer para as pessoas. Por que você faz o que você faz? Ainda para descobrir. Se faz pelo dinheiro. Muitas pessoas escolhem a profissão pelo dinheiro. Qual que é a profissão do momento? Marketing digital? Tá cheio de gente fazendo. Entende? Teve o boom do coach, todo mundo queria ser coach. Sim. Nossa, senhora, tava uma loucura. Agora o coach tá abominável. Hoje falam mal do coach, né? Exato. Eu falei, ai, gente, tem informações tão bonitinhas, mas enfim. Social media, todo mundo queria ser social media. Mal sabem a bucha que eu sou. Todo mundo queria ser social media. Ai, todo mundo às vezes quer comprar um iPhone, fazer marketing digital, gravar uns vídeos, montar uns reels e Tem muita coisa além disso, vai né? além. Então, por isso que é importante as pessoas elas entenderem por que você faz, o que você faz. Quando a gente fala por quê, a gente está buscando motivo. Quais são os seus motivos para você levantar todo dia de manhã e ir fazer o que você faz? Se for somente exclusivamente para pagar conta, tá errado. Pode recalcular a rota porque tá errado. Vai chegar uma hora que esse fardo você não vai aguentar. Você fala, o problema é pagar conta? Gente, esquece as contas, vai. Eu não aguento mais isso. É que tem até, às vezes, né, psicólogos, terapeutas que falam assim, se a questão não fosse o dinheiro, né? Eu acho que você provavelmente usa isso. O que você faria? O que você gostaria de fazer? E aí você vê que é totalmente diferente do que a pessoa está fazendo no momento, né? Totalmente. E eu vou dizer mais, viu? Qualquer coisa dá dinheiro. Só você pensar. Qualquer coisa que você for fazer, que você colocar sua intenção, seu amor, sua paixão, se tiver prazer em fazer, o dinheiro é consequência. Dá dinheiro. Ah, eu vou vender um bolinho na rua. Você gosta de fazer bolo? Gosto. Nossa, eu amo fazer bolo. Pode outra pessoa fazer o bolinho na rua, mas não vai ter o mesmo gosto do que o seu. É incrível isso. Você comeu uma coisa, por exemplo, um alimento de uma pessoa que fez com super carinho, que gosta daquilo, você vai comer a mesma comida em um outro lugar que é, porque tem que fazer. Sim. É diferente. É diferente. Então não importa. Você precisa fazer o que você ama fazer. Só que as pessoas não estão sabendo mais nem o que elas gostam, não estão mais sabendo quem são elas. Que é em geral o que gosta de fazer. E como que o autoconhecimento ele pode ajudar a pessoa a descobrir a carreira ideal? Eu coloco. Tem uma frase muito famosa assim, né? Quem olha pra dentro desperta. Sim. E eu acho que é mais ou menos sobre isso. Acontece que as pessoas elas precisam desligar o piloto automático que ocorre e de fato olhar pra dentro. Um exemplo que eu gosto de dar. As pessoas estão vivendo o famoso The Walking Dead por aí. Famoso. É muito zumbi querendo transformar os humanos. E quem são essas pessoas aqui na nossa vida? Os zumbis são as pessoas que estão no piloto automático, são as pessoas que já não sonham mais, que só estão para realmente pagar no final do mês as contas, fazerem aquilo que tem que fazer, entende? Tá tudo certo. E os vivos são aqueles que trabalham com propósito, que sabem o que fazem, porque fazem e tudo mais. Só Uhum. que aí, às vezes, estes que estão vivos conversam com estes que estão sendo zumbis. E estes aqui querem diminuir o seu sonho, querem falar que você não é capaz, querem dizer que isso aí não vai dar certo. E essa pessoa, às vezes, começa a acreditar. Porque eu costumo dizer, o sucesso, ele também tem cheiro. Sim. O propósito, ele também tem cheiro. E às vezes incomoda.
quem tá ao redor. Você falou, né, essa questão da pessoa perder o propósito. No seu ponto de vista, como psicólogo e como especialista em carreira, o que que faz a pessoa perder esse propósito de ter uma carreira bem-sucedida, mas na área que a pessoa se sente bem? Aí a gente tem que voltar lá atrás. Primeiro, como que você tomou a decisão de estar nessa carreira? Porque se lá atrás você já não olhou para dentro, e você foi ou por causa do dinheiro, ou por causa de influência, no meio do caminho você já não vai estar entendendo, porque não vai mais fazer sentido. Agora, você entrou, fazia sentido para você, você gostava, então peraí. Tem gente que chega para mim e eu falo, peraí. Antes da gente pensar em uma transição, se você estivesse fazendo o que você está fazendo hoje, em um outro ambiente, você estaria feliz? Sim. Então não é a carreira, é o ambiente. Tá. Se você estivesse fazendo o que você está fazendo em um outro ambiente, você estaria feliz? Não, podia ser na casa do Papa. Eu não ia estar feliz. Então pode ser que às vezes a pessoa está na carreira certa, mas no ambiente errado? Ah, tem muita. Tem muita. Porque aí a gente começa a falar de cultura empresarial. Cada empresa tem a sua. Ponto. Aí é outro nível. Uma empresa, se tem cultura, por exemplo, número. É número, eu não tô te enxergando. Tô enxergando o que você gera pra mim. Acabou. Se tem uma outra empresa que tem treinamento, que olha você com... No final é sobre número, mas peraí, Sim. eu trato você com jeito. É outra cultura. Existem culturas, por exemplo, que vêm de multinacionais, que, por exemplo, uma cultura japonesa. É outra coisa. Se você não se adapta, não adianta. Você vai começar a viver coisas que não tá legal. E você acha que isso cresceu, essa questão, né, às vezes a empresa vê o funcionário como número, né? Você acredita que isso pode ter crescido pós-pandemia ou durante a pandemia? Ah, cresceu. Porque o que que acontece? Antes de pandemia, todo mundo estava ali no presencial, entregando. Ok. Uhum. Quando a pandemia veio, tanto que teve muito um boom de gente, por exemplo, com ansiedade. Mas por quê? A pandemia ela ameaçou o trabalho das pessoas, o ganha-pão das pessoas. Então, o que que as pessoas começaram a fazer? Se eu entregava 100, eu estou entregando agora 120, 130 para segurar o meu emprego. Porque estava tendo demissão em massa. Só que é o seguinte, se você entrega 130, 120, quando agora você está voltando para o presencial, ou você ainda continua no híbrido, seja o que for, agora eu quero isso. Isso para mais. Ah, se você me entregava 120, vamos colocar um 135, né? Você dá conta, aí vem aquele tapinha nas costas, confiando em você, aí já joga aquela parte toda emocional. E aí a pessoa vai fazendo. Vai fazendo. Só que assim, quanto mais você faz, mais as pessoas querem que você faça. Não, você dá conta. Lógico que você dá conta. Tô confiando em você, viu? Ó, a empresa precisa de você. Aí quando a gente vê pessoas ultrapassando o horário, você vê pessoas levando trabalho para casa. Você vê pessoas, me dá um dia em casa, começa às 7, termina às 11 da noite. Porque ela precisa dar conta. E precisa dar conta para manter o seu emprego, precisam dar conta porque alguém depositou uma expectativa em você, então você já vai para um campo mais emocional, você não quer Uhum. frustrar o outro. Existem vários fatores aqui que envolvem. E às vezes tem também a questão do funcionário não colocar limite, tipo, não vou fazer porque às vezes não é o meu trabalho, com medo de perder essa vaga. Ah, com certeza. É o que mais tem, É o que né? mais, oxi, o que mais tem. E está escancarado. Isso é escancarado. Tem muitas questões ainda dentro de empresas que tem um pouco até um assédio moral aqui nesse meio. Porque aquela ameaça sem ameaçar. É aquela olhada a gente conhece. E no final das contas, a maioria das pessoas, gente, todo mundo tem conta. A partir do momento que você fez 18 anos, que você fez o primeiro cartãozinho seu lá na loja, para você ganhar a cartinha na sua casa, o primeiro boletinho, a partir daquele momento você já tem conta para pagar. E você tem que ser responsável pelas suas contas.
Agora imagina você, tem filho, esposa, cachorro, escola particular, convênio. Às vezes a mãe que tá doente, o pai. Você vai E falar não, né? você vai falar, não? Não, traz aqui. Traz aqui. E aí é até a parte que a gente entra, né, na questão do adoecimento mental e emocional das partes corporativas e o burnout também, né, Bárbara? Sim. Tá muito forte. Aqui eu não vou dizer mulher ou homem, tá em ambas as partes. Ai, Bárbara, mulher. Mulher tem uma questão de que ela tem jornada dupla, tripla, muitas das vezes. Uhum. Então, obviamente, você tá realmente cansada. Então, tem isso. Porque a mulher tá numa posição que eu vejo que ela quer se provar a todo momento. Então, ela também dá conta, porque a gente já conquistou tanta coisa. A gente olha para o externo e vê, a gente acha, né? Uhum. Que tá todo mundo dando conta. Então, E que tá quem todo mundo olhando, e né? tá Eu preciso todo dar mundo conta. bem e. Nossa, tá tudo bem pra ela. Meu mundo tá desabando. Meu mundo tá desabando. Mas eu tenho que estar aqui numa postura que tá tudo bem, que eu estou dando conta de tudo. Em compensação, o homem, se a gente olhar a trajetória da construção masculina no corporativo, ele é que tem que dar conta mesmo. Porque nós, mulheres, a gente adentrou, os homens já estavam. O homem, sendo ele, né, fazendo isso ou não, questão do prover, o homem ele tem uma carga que ele tem que estar no corporativo. Ele tem essa Uhum. carga atrás dele. E aí você tem que entregar, você tem que entregar. Eu já tive pacientes que vieram com síndrome de burnout porque não conseguiam pedir ajuda. E eu falava, fala com a sua gestora. Ainda a gestora era mulher. Mulher. Fala com a sua gestora. Ela falava, não, não tenho como. Eu falei, como não tem? Só você falar, meu amor, vem cá. Vamos fazer um one-on-one? Tá meio complexo. Não, mas o que ela vai achar de mim? Que eu não dou conta? Eu preciso mostrar que eu dou conta. Eu falei, mas você não tá dando, querida. Vambora, vamos. Uhum. Mas as pessoas, elas estão num achismo tão grande, tanto que às vezes eu sou até um pouco grossa, que eu falo, quando você achar, você entrega pro dono. O que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão dizer, o que sei lá o quê. Deixa as pessoas falarem. Porque no final das contas é a sua saúde mental. Hoje tem lei nova falando sobre isso, que as empresas elas precisam olhar. Porque o problema da síndrome de burnout é também o que acarreta aqui do lado. Pode sim vir junto uma depressão, pode vir sim junto uma síndrome do pânico. Isso acarreta um monte de coisa. Então a coisa não é tão simples quanto parece. Não é só entregar, não é só resultado. Sim. Vai além. Ô, Bárbara, e hoje, quais são as ferramentas que você mais utiliza aí para os seus clientes se autodesenvolverem e se conhecer melhor, né? Ah, quando eu falo de transição de carreira ou até orientação de carreira, tem um que somente psicólogo pode aplicar, que é um teste chamado AIP, onde a gente traz os interesses profissionais, né, uma análise, e é muito legal, porque a pessoa fala, nossa, tem essas profissões, tem profissões que a pessoa nem imagina, porque às vezes eu fico vendo as pessoas sempre no mesmo. Sempre na mesma profissão. Gente, tem Uhum. tanta profissão. E tem o meu queridinho, que é a análise comportamental DISC, onde a gente avalia o comportamento, a pessoa ela entende por que ela se comporta da maneira que ela se comporta. Porque, igual, às vezes tem cargos de liderança que as pessoas falam assim, ah, eu queria ser mais ativo. Meu amor, você Sim. não tem um perfil ativo. Mas tem como você ser muito bom nesse outro perfil. Né? Então, tem empresas, por exemplo, que eu acho que é engraçado. Não, Bárbara, que quero todo mundo autodeu. Eu falo, não, meu amigo, peraí. Existem áreas, igual quando a gente fala de qualidade, segurança, não pode ser autodeu, autoir, não, meu amigo. Não pode. Vamos para outra área, que vai ser melhor. Mas você mostrar para a pessoa numa devolutiva os interesses e como ela se comporta, são tantas fichas que caem e faz tanto sentido que ela fala: ah, por isso que eu faço dessa forma. Exato. Por Sim. isso você faz dessa forma. A partir do momento, eu falo para as pessoas: você só domina aquilo que você conhece. Isso serve para você. Você só domina você se você se autoconhece. Senão, Ô, Bárbara, e o que que você pode falar, né? Que hoje a pergunta que mais
Acho que todo mundo se faz quando vai fazer uma transição de carreira, né? O que que você pode falar de orientação para a pessoa que está fazendo essa transição de carreira, ter uma transição de carreira leve, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu quero fazer uma transição de carreira, já vou, bum, sair, já tudo. Principalmente eu acho que muito esse boom é na parte CLT para empreendedor. Né? Então, o que que você pode falar para a pessoa ter algo leve, ser leve, não ser aquela, digamos, dor de cabeça, né? Existem algumas coisas. Uma delas, comunicação. Você mora com seu pai, com a sua mãe, comunica papai e mamãe. Você é casado, casada, comunica seu parceiro. Por quê? Haverá problemas. Então é bom você comunicar, colocar a importância daquilo que você vai fazer e por que você está fazendo. Outro ponto, planejamento financeiro. Não tem como você fazer uma transição de carreira leve, sendo que você não tem uma reserva financeira. Vai dar ruim. E aí você está organizado em relação ao financeiro, está organizado, as pessoas entenderam o motivo pelo qual você está fazendo essa transição de carreira, tá tudo certo? Aí sim, o que eu oriento? Procurar um especialista em carreira, procurar um mentor, porque aí você vai mais certo. Porque o que eu vejo, às vezes Não as vai pessoas... no escuro, né? Às vezes a pessoa, eu quero, por exemplo, quero sair do CLT e quero empreender. Bárbara, eu sempre tive vontade de fazer isso, eu quero empreender. Tá, mas deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que são competências diferentes? Existe um perfil para concurso público, concurseiro. Existe um perfil para CLT e existe um perfil de empreendedor. E aqui a gente está falando também de mentalidade. São mentalidades diferentes. E você precisa desenvolver o seu mental para você aguentar o que é empreender. Eu costumo dizer que existe um ciclo. Tem gente que gosta de fazer esse ciclo. Que você primeiro quer alcançar a liderança da empresa. Quando você alcança a liderança da empresa, você quer empreender naquilo que você... E aí, depois que você empreende, você quer se tornar empresário naquela área. Aí são coisas, são ciclos diferentes, são níveis diferentes, desafios diferentes, e você precisa se preparar para isso. Porque senão, no primeiro desafio que você tem, você fala, é isso? Peraí, deixa eu voltar para onde eu tava. Deixa eu buscar uma vaga, entende? Porque é melhor. Não precisava desse tempo. E você acha, assim, que as pessoas estão mudando muito de carreira atualmente? Tipo, ai, saio do CLT, vou montar um negócio, não deu certo, vou para outro negócio, não deu certo esse negócio, eu volto pro CLT? Olha, tem muita gente que tá tentando se descobrir. E aí eu acho que falha nessa questão de não buscar um mentor na área para conseguir entender as dificuldades. Porque jogo é jogo, treino é treino. Existe. Existe gente que não respeita o processo. Quem achar que vai ganhar rios de dinheiro, que é efeito miojo, quando você começa a empreender em 1 ano, você já tá andando de Porsche? Ah, meu amigo, deixa eu te contar a realidade. Não é assim, não. Porque o Instagram, muitas das vezes, os grandes players e tudo mais, vende uma coisa que você acredita. Que não é verdade, né? Que não é. E aí você cria aquela imaginação, aquela imagem na sua cabeça e você acredita que em 1 ano você já está com a sua vida transformada. Pode acontecer? Pode. Qual é a probabilidade? A gente entra numa questão de probabilidade. Eu falo para as pessoas, respeita o processo. Você não planta hoje, colhe amanhã. Você tem que adubar, você tem que plantar, você tem que esperar. O agro, ele nos ensina isso. Depois você vai colher. E olha que no meio do caminho, se a gente olhar para o agro, as últimas coisas que aconteceram, você tá com a plantação linda, pronto, amanhã eu vou colher. Aí vem um fogo, não sei da onde, uma ventania e acaba com tudo. Você vai ter resiliência suficiente de falar, tá, vamos passar a máquina e começar de novo. Tem que pensar. Porque a vida não é fácil de empreender. Do CLT não é fácil. De empreender é menos ainda. Às vezes o pessoal acha assim, nossa, eu vou... Tem até os memes, né, nas redes. A pessoa quando
acha que vai começar a empreender e virar rica, quando na verdade ela vira um empregado da sua própria empresa, né? Não sei se você trabalha já viu muito isso. mais. E trabalha muito mais. Você fala, eu vou ter liberdade de horário. Quando você fala, então, você agora é tudo, viu? Todas aquelas funções da empresa, Urgência. tudo, você é agora. Antes tinha alguém para fazer o RH, o comercial, o atendimento, agora você vai fazer tudo. É sobre isso. É. Ô, Bárbara, e nesse tempo todo, né, da sua experiência, quais são, assim, os maiores erros que as pessoas cometem ao tentar fazer uma transição de carreira? Sendo sincera, Sim, sempre, né? é decidir a carreira, a nova carreira, da mesma forma que você escolheu a primeira. Ou seja, a gente tem que olhar como você escolheu a primeira que deu errado. Você olhou para dentro? Não. Tá, então tem um pequeno detalhe aí. Porque qual que é o erro? Principal, as pessoas irem pela moda, as pessoas irem pelo que acha que tá dando dinheiro, as pessoas irem pelo que tá hypado, entendeu? Pelo que tá na moda. Por quê? Aí eu volto para essa questão do tempo. As pessoas querem rápido, as coisas aconteçam rápido. Se isso aqui tá na moda, por exemplo, fazer caneca tá na moda. Todo mundo que tá fazendo caneca tá ganhando dinheiro. Pô, então vamos comprar uma máquina e vamos fazer caneca. Só que aí no final é tanta gente fazendo caneca que você fala, mas por que eu não tô conseguindo vender? Por que eu não tô conseguindo fazer isso? Agora, mas por que você foi fazer isso aqui? Você gosta de fazer caneca? Primeiro, você gosta? Não, A mas pessoa vai pelo, digamos, pelo momento vai. da... Deu uma explosão, eu vou fazer isso porque todo mundo tava ganhando dinheiro. Tá todo mundo ganhando dinheiro. E aí você continua indo pela questão do dinheiro. Mas gente, eu bato muito nessa tecla. Respeito o dinheiro e respeito o sucesso. A gente precisa respeitar isso. Se dinheiro desse em árvore, todo mundo já tinha plantado a sua. Se sucesso tivesse uma receitinha, todo mundo já tinha o seu. Você precisa respeitar. Se você achar que vai encontrar um negócio, encontrei. Não é assim que funciona. Entende? Aí quando a pessoa vai fazer uma transição de carreira e não olha para dentro de si, não vai entender o por que você faz o que você faz, por que você quer fazer isso aqui, o que tem sentido, você sente prazer quando você levanta e você fala assim, nossa, eu vou fazer isso. Aí você dá no lugar certo. Não, mas é porque isso aqui, nossa, quantas vezes eu já escutei. E já aconteceu assim de algum cliente seu chegar pra você e falar assim: quero fazer uma transição de carreira. E aí a pessoa faz e a pessoa não era aquilo que ela esperava? Ou não? Olha, paciente meu que quer fazer transição, A pessoa já vai muito decisiva, né? a gente já Naquilo. prepara. A gente já prepara. Porque existem, como que eu faço orientação de carreira? Vamos pensar assim, que cairia, já deixo uma dica aqui pro pessoal que quer fazer como funciona basicamente. Qual é o primeiro, tipo, chego, É. vamos supor, eu, Nath, lá, Bárbara, quero fazer minha transição de carreira. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer hoje? A gente tem sessão primeiro de um teste de maturidade, para saber o quanto você está madura para você fazer essa transição. Segunda sessão, a gente faz teste de aptidão, para você saber quais são as profissões que você gosta. A partir do momento que você faz esse teste, que eu te dou o resultado, você vai escolher 5, que sai um monte. Você vai escolher 5. Dessas 5 que você tem ali, que você escolheu, que você gostou mais, você vai fazer realmente uma pesquisa na internet. Nada de chat GPT não, viu, meu povo? Pesquisa mesmo. O que tem, o que não tem, como é que tá o mercado, como é que não tá, o que já aconteceu, quais são as tendências do mercado, qual que ganha, se precisa fazer uma graduação, se não, se é certificação, o que é. Você vai tendo mais conhecimento. Você vai trazer. Vamos conversar, discutir sobre isso. Você vai escolher 3. Dessas 5, você escolhe 3. Dessas 3, vai para o mercado e vai conversar com pessoas que trabalham com isso. Jogo é jogo, treino é treino. Ninguém me disse a quantidade de relatório que eu ia ter que fazer. Ninguém me disse as dificuldades. Na faculdade, ninguém me disse as coisas que eu ia ter que viver dentro de consultório. Sim. Entende? Então, primeiro você vai, entende a dificuldade do dia a dia. Tá disposto? Você tá pronto para isso? Tô. Então, bora. Aí a gente começa a pensar e fazer um trabalho em cima para você não ter que o resultado que você quer ser menos tempo.
Igual, quando chegam para mim pessoas, por exemplo, que querem às vezes migrar do RH e vir para clínica. Eu sou 11 anos de clínica. Ah, tô já. Tá lindo. Eu falo, vem cá, meu filho, você vai fazer isso, 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 isso. Ontem mesmo eu tava fazendo uma reunião com uma psicóloga, eu já tava 9 anos formada. Aí eu falei, então, esse é o passo. O que você tá fazendo vai te levar pra lugar nenhum. Agora, por isso que eu falo que a importância de você pegar e você, opa, ajuda. Quem aqui nesse meu meio, ou realmente buscar na internet, entender, pegar alguém como referência e falar assim, você pode me ajudar aqui? Porque diminui o tempo. Agora, quando a pessoa quer ir sozinha, aí já se prepara. Porque você vai bater com o cara na parede, entendeu? Vai bater no muro, vai cair. Aí fica árduo. Porque se você está transitando de carreira, porque a primeira você não tá mais feliz, não. No mínimo você se frustrou com alguma coisa. Vai de novo. E qual é a orientação que você faz com seus clientes em relação, né? A gente comentou um pouco no início, você falou da pessoa ter um planejamento financeiro. E quando a pessoa não tem esse planejamento financeiro e está no meio aí da sua transição de carreira, para a pessoa realmente não surtar, né? Porque a gente sabe que o que pesa no brasileiro é o bolso, é o dinheiro, né? Din-din. A money. Primeira pergunta que eu faço, você sabe lidar com dinheiro? Porque se você não sabe lidar, você precisa aprender. Então, contrata, vai atrás. Ai, não tenho dinheiro, gente. YouTube, vai buscar conhecimento de como lidar com dinheiro. Dinheiro não leva desaforo também para casa. Então, você tem que saber. Por quê? Quando você decide fazer isso, você não sabe em quanto tempo isso vai dar realmente certo. Igual, Bárbara, eu vou sair daqui. Um exemplo. Estou num lugar ruim. Vou pedir minhas contas. Porque minha saúde mental já tá indo embora. Tranquilo. Fez uma reserva? Você tá transitando só de empresa. Uhum. Você fez uma reserva? Porque suas contas no próximo mês tá lá. Isso é a pior coisa. E você acredita que as pessoas não fazem essa reserva? Não pensam em relação a isso? A maioria não. Falo com tranquilidade. As pessoas, eu percebo que você não vê tantas pessoas falando, por exemplo, sobre investimento. Não sabe. Eu vejo que não falam e também não foi ensinada a questão da educação financeira, né? Para as pessoas. Aí vem aquele negócio, mas a gente não aprendeu isso na escola, querido. Vamos ver. Olha tudo que tá acontecendo. Você consegue achar isso no YouTube. E-book. Vai buscar. Sabe? Porque não tem como. Sendo muito sincera com você agora, como psicóloga, que eu já passei, por exemplo, de terapia de casal, eu falo pra quando eu fazia terapia de casal. Traição não separa. Dinheiro, pobreza separa. Se eu for colocar aqui, você perdoa. Nossa, a traição é perdoar. Olha, fácil. Agora, pobreza. Pobreza não. Patamar de vida cair? Negativo. Então não tem como. Fala assim, o dinheiro não é importante? É importante. Ele proporciona felicidade, sim. É bom você fazer uma reserva para te deixar tranquilo, porque quando você começa a ver, se abre lá a porta do seu armário, não tem os alimentos, não tem a bolacha, não tem o iogurte do seu filho te pede uma coisa e você não tem de onde tirar. Você tá tranquilo? Relaxado? Não tá. Nunca. Aí você começa a montar uma pilha, você começa a ficar estressado, aí você começa. Inteligência emocional já vai pro saco, começa a ficar com raiva, você começa a descontar nas pessoas, aí você começa a se afastar, se isolar, quando você menos espera, está desenvolvendo uma depressão. Aí é que você realmente não consegue um novo emprego. Você já chega numa entrevista de emprego desesperado. Você não vai passar. E tudo porque você não fez a danada da reserva financeira. Então vamos fazer com leveza? Vamos fazer tranquilo? Que é uma coisa que, às vezes tem gente que chega assim pra mim, Bárbara, eu tô esgotada. Dica que eu dou. Faz um combinado com o seu cérebro. Aguenta 6 meses? Aguento. Chega no seu cérebro e faz um combinado com ele. Cérebro, 6 meses.
Porque esse dinheiro que eu vou receber, eu vou guardar para isso. Ele aguenta. Legal essa Ele dica. aguenta. Agora, se deu 6 meses e um dia, aí ele vai te cobrar. Você pode... Eu já tive paciente meu que falou, Bárbara, mas eu só posso sair depois do meu bônus, e o meu bônus é só no ano que vem. Eu falei, faz um combinado com ele vai aguentar. Tem certeza, Bárbara? Eu falei, faz um combinado com ele. E é incrível, porque ele tem... Você começa a mandar uma mensagem pro seu cérebro... É um comando, né? Que tem propósito de você estar ali. Porque se, por exemplo, você não tem um propósito, o que seu cérebro começa... Peraí, você tá me levando pra cruz? De graça? Isso. Vou nada. Aí você começa a ficar doente, você começa a ter dor de barriga, você começa a ter uns vergões na pele, você começa a ficar sem voz. Tudo somatizado porque seu cérebro não quer ir pra lá. Agora, quando você fala, a gente tá indo pra lá, pode ser uma covarde meio maluco, mas é real. Mesmo um exemplo, a pessoa... Realmente, eu não quero ir, se eu não quero ir, mas às vezes a pessoa precisar, se você fazer esse combinado, né, esse comando, a pessoa consegue ir e trabalhar normal. Isso é a regra de PNL. Reprogramação neurolinguística. Você vai programar. Existe propósito? Vai por mim. Se existe propósito, o seu cérebro ele aguenta. Naquele determinado tempo combinado. É incrível como diminui os sintomas que você está sentindo. Você vai continuar sentindo, mas numa proporção muito menor. Certo. Crise de ansiedade. Se você não fizer lá a técnica de respiração todo dia, se você não fizer as coisas que tem que ser feito, mas se você fizer certinho, vai dar um pouquinho? Vai, não vou mentir. Mas não vai ser aquela explosão que é. Se você falar assim, 1 ano, cérebro, vamos? Vamos. Só que se der 1 ano e 1 dia, porque o que acontece muitas das vezes? A vida é assim, né? Ele aguentou durante 1 ano. Só que durante 1 ano a coisa começou a ficar delícia. Por que ficou delícia? Porque mudou alguma coisa? Não, porque ele que diminuiu. Senão não ia estar delícia. Aí o que acontece? Você fala, não, eu vou continuar aqui. Ele te cobra. Ele cobra. Eu sempre falo para as pessoas, cuidado com o que você combina também. Legal, legal. Ô, Bárbara, e hoje, assim, pra você, qual é os maiores desafios que você passa em relação ao teu trabalho, né, em ser especialista aí na área de carreira? Eu acho que não só na carreira, mas acho no meu trabalho num todo, eu costumo dizer que eu enxergo as pessoas como construções. Cada uma tem a sua. Cada uma tem seu tempo. E quando a gente adentra, principalmente no campo de carreira, a gente está num campo muito mais racional. Tanto que eu falo, eu não brinco em carreira, assim. Não que nas outras... você brinca nas outras? Não, mas tem umas coisas que a gente leva numa... Tem uma carinha de brava mesmo, tô brincando. Mas quando a gente fala de carreira, é muito razão. E aqui eu tenho que tomar muito cuidado. Sim. Porque é uma construção do outro. E eu acredito que... Quer ver um exemplo? Quando você me convida para ir na sua casa, eu vou pedir licença para entrar. Eu não sei o que vai acontecer lá. Entende? Quando uma pessoa convida você para dentro da casa dela, tá convidando para o mundo dela. Sim. A mesma coisa quando uma pessoa me contrata, que seja para terapia, para mentoria, para consultoria, para RH, ela tá me convidando para o mundo dela. E na psicologia, a gente deixar o nosso mundo para entender e te ajudar no seu mundo é uma energia muito grande que a gente faz aqui, entende? Não é tão simples assim. Porque, de fato, a gente não sabe. Quando eu falo assim para um ser humano, o que te trouxe até aqui? Pode vir de tudo. Eu falo, para alguém falar alguma coisa para me ficar assim, nossa, vai ter que ser muito cabeluda. Eu já escutei tanta coisa. Mas acho que um dos maiores desafios é isso. Adentrar no mundo do outro, sempre com respeito. Bárbara, são 11 anos, mas eu não quero que o meu trabalho vire automático. Eu sei entrar e sair da vida do outro. Todas as técnicas que eu posso fazer para separar o que é meu, que é seu e que é seu. Mas eu não quero que o meu trabalho seja frio. Então, eu preciso ter muito cuidado nessa entrada. E em algum momento, assim,
da sua carreira, você pensou em desistir? Já. Porque, assim, psicóloga, trabalha com carreira, a pessoa, ela traz um turbilhão de, eu falo, um carregamento de coisas, né? E É. aí, meio que despeja em você, digamos assim, né? E você já, assim, poxa, quero desistir, não quero mais isso e tchau. A minha trajetória de carreira, eu falo. Eu já trabalhei com aquilo que eu não gostava e eu ganhava dinheiro, que era da empresa, que era consolidada do meu pai. Quando eu fechei, eu trabalhei com a psicologia, só que eu não sabia ganhar dinheiro. E hoje eu trabalho com desenvolvimento humano, ganhando dinheiro. São coisas bem diferentes. Uhum. Na psicologia, eu sou muito grata à minha mãe. Eu nunca me esqueço, tanto que tá até uma parte disso tá escrito no livro, no qual, imagina, eu tinha 16 pacientes, do nada eu fiquei com 4. Caramba. E aí o bicho pega. Porque você fala, meu, parece que é só comigo. Né? Todo mundo fazendo, e só eu. E aí eu nunca me esqueço que minha mãe virou pra mim e a dica que eu dou pra área da saúde, quem tiver aqui, você tem que ter no mínimo um site, porque senão você não tá no mundo. Esquece Instagram, você tem que ter um site. As pessoas procuram profissionais da saúde no Google. Ponto. Já pega uma dica de graça aqui. Fiz meu site, só que eu não tinha dinheiro pra fazer os anúncios. Minha mãe era diarista na época, ela pegou R$ 100 e falou, filha, faz. Eu não tinha como pagar, liguei no 0800 da Google. Eles me fizeram, só que na hora de fazer o raio, eu coloquei em milhas e não em quilômetros. E R$ 100 que minha mãe me deu, que era dinheiro na época, foi embora. Foi assim, 2, 3 horas, foi embora. Minha mãe, depois de 3 dias me vendo triste, falou assim, o que tá acontecendo? Você não conseguiu? Te ligaram? Aí eu falei, não. Aí eu falei, mãe, eu coloquei errado. Minha mãe fez mais uma limpeza, pegou R$ 100 e me deu. Porque eu já tava pronto de desistir. Porque eu falei, não, isso aqui não é pra mim. Por que todo mundo faz e eu não? Por que todo mundo dá certo e eu não? Mas é porque eu tava fazendo errado. Então, assim, você nunca pensou em desistir? Já. Quando você começa a perceber que a coisa não tá dando certo, a primeira coisa que vem na cabeça, isso não é pra mim. Vamos pro CLT. Vamos buscar uma vaga. Mas na verdade é só um ajuste. Ajusta a rota e vai. E hoje, assim, o que mais te motiva a trabalhar como especialista em carreira? Eu tenho uma frase que eu gosto muito. Eu achei sentido na minha vida, ajudando pessoas a encontrarem sentido na vida delas. Isso me motiva. Uma pessoa chegar pra mim totalmente infeliz, igual pacientes com síndrome de burnout, por exemplo, com várias dificuldades, e conseguir sair, eu falo que o meu trabalho ele é lindo. Porque ninguém procura um psicólogo, um mentor, qualquer coisa, se tá feliz. Você tá com dificuldade, Você tá no fundo do poço, você né? tá lascado, pra falar a verdade, né? E aí você vê a pessoa chegando pra você, saindo de outra forma. Isso é lindo. E eu acompanho isso semanalmente. Isso é a coisa mais linda do mundo. E eu falo, tem ninguém é preso a mim. Eu gosto, ó, vai voar. Você acredita que às vezes alguns profissionais, como você falou, né? Você gosta que a pessoa tá ali e voa. Mas você acredita que às vezes alguns profissionais tentam segurar as pessoas por um longo período de tempo, que às vezes acaba se tornando uma dependência do profissional? Vamos lá. Pensando em terapia, existem alguns caminhos. Por exemplo, porque assim, dentro da psicologia, existem, por exemplo, psicoterapia breve, psicanálise e vários caminhos. Na psicanálise, eu acho que mais traz isso. Eu tenho pacientes que estão comigo 5, 6 anos. Uhum. Mas é muito interessante porque a pessoa ela realmente adentra na história. Certo. E a gente sempre tem coisa para se autoconhecer. Agora, venho resolveu tal coisa. Eu sempre pergunto, tem mais alguma coisa para resolver? Não, então vai com Deus. Bárbara, apareceu outra coisa. Apareceu. Então vamos embora. A gente tá Sim. aparecendo, porque também agora eu vou dar um desabafo aqui. Presta atenção. Gente, é muito ruim paciente que a gente precisa cavocar o petróleo. Esse é um desafio muito grande nosso. Porque às vezes a pessoa tá ali e ela não quer estar. Aí o profissional tem dificuldade de demitir paciente. Sim. De falar assim, acabou, né? E aí, mas quem tem? Não, gente. Você não tem mais a agregar? Porque, Então, vambora. assim, o que eu vejo é que o autoconhecimento a gente se autoconhece todos os dias, né? Todo dia. É um poço sem fundo. Esse é um poço sem fundo.
Quanto mais você adentra na sua história, mais você tem história para contar. E já aconteceu assim de algum cliente seu chegar, né? Você falou que sempre tem a transformação. A pessoa chega totalmente assim, perdida, não tenho mais identidade, não sei se minha carreira certa é essa, não sei o que eu gosto de fazer, e a pessoa se encontrar. Sim. Tem algum exemplo que você pode falar? Eu tive um caso de uma pessoa que se formou em psicologia, porque às vezes sempre tem uma galera que procura que é da psicologia. Veio como aluna, já tinha feito marketing, designer e tudo mais. Tava na psicologia e em determinado momento ela virou e falou: não quero mais psicologia. Eu falei: mas por quê? Deixa eu entender. Super dedicada. E no final das contas, era mais pelo momento que ela estava vivendo, que ela queria realmente, volto a dizer, a questão do dinheiro. Fazer dinheiro rápido. Então, você quer essa profissão minha aqui, já tá tudo certo. Mas isso aqui não é o que te corresponde. E aí eu posso ter feito errado? Posso, não sei. Acho que não. Eu falei: não larga não. Porque você tá vendo que não... Ela se formou, tá super bem, super feliz na profissão. E ela fala até hoje, ela falou: Bárbara, obrigada por você não ter deixado eu ter desistido. Porque senão eu ia voltar pro designer e agora eu tô infeliz. Então, existe um pouco da gente entender por que a pessoa... Por que você quer alterar? Porque às vezes é o desespero do momento. Você tá no caminho, mas é aquilo que eu falo, respeita o processo. Você tá no caminho. Entende? Eu já tive casos, assim, de pacientes virar pra mim e falar assim: Bárbara, se um dia você escrever um livro de casos, esse foi muito bonito, assim. Na última sessão, a menina falou assim pra mim: se um dia você for escrever um livro de casos, eu posso te pedir uma coisa? Eu falei: pode. Ela falou assim: quando você for escrever o meu caso, ela já falou que ia escrever o caso dela, né? Você pode colocar o meu nome como Flor de Lótus? Olha. Eu falei: posso, mas por quê? Ela falou assim: porque a flor de lótus, Bárbara, ela nasce na lama. E quando ela vem pra tona, é aquela flor muito bonita. E foi assim que eu cheguei, na lama. Caramba. E hoje eu floresci. Então, você vê que... É por isso que eu faço isso, tá vendo? Você vê que você tá no seu caminho certo, né? Não, eu tô. Eu nunca pensei em fazer outra coisa. Assim, depois que eu entrei, desenvolvimento humano. Porque, duas coisas muito democráticas. O cérebro e o tempo. Ele é pra todo mundo, ele é igual. Não importa. O branco, o católico, o evangélico, um bandista, pobre, rico, conta bancária. Todo mundo tem 24 horas e todo mundo tem o mesmo cérebro. Basta você adentrar na sua história, querer conhecer, se desenvolver. Quer ver um erro das pessoas, dos adultos? Cresci, parece que você não tem mais o que desenvolver. Você só olha pro corpo. Mas meu corpo tá todo desenvolvido. E aqui? A gente não consegue, a gente não utiliza nem 5%. Mas a gente utilizasse esse cérebro mesmo. Verdade. Ia ser lindo. Bárbara, pra gente encerrar, eu gostaria de te perguntar como que o seu trabalho ele pode influenciar positivamente aí nas vidas das pessoas. Eu acho que o meu trabalho ele influencia justamente para as pessoas se conhecerem, entender o seu propósito, sua missão, responderem perguntas que muitas das vezes não é pergunta de coach, né? Que o pessoal fala por aí. Mostrar que dá sim, igual eu falo para as pessoas, dá para viver no seu propósito. Dá para você fazer a coisa que você gosta, dá para você ganhar dinheiro, dá para você se equilibrar. Igual uma coisa, né, que eu gosto muito de dizer para as mulheres. Dá para você ter uma liderança e ser feminina. Não precisa você ser masculina, não precisa você ir com tudo. Não, dá para buscar equilíbrio. O homem é a mesma coisa. O homem tá com dificuldade de pedir ajuda. Dá para fazer. Dá para ser uma coisa mais equilibrada, você não precisa viver em picos. Só que se você percebe que o meio todo tá vivendo isso, você acaba achando que esse é o jeito certo de viver. Só que não é. Agora, quando você entra em um processo terapêutico, quando você entra em uma consultoria, quando você entra em uma mentoria, e isso eu falo com propriedade. As pessoas, elas olham e falam: eita, não era daquele jeito, não? Não.
Não precisa ser. Não tem que ser, né? Que a gente tava comentando. Não tem que ser desse jeito. Pode Eu colocar não sua tenho que nada, autenticidade. né? Não tem que nada. A única coisa que eu faço, tem que ser feliz, só. Mas busca sua autenticidade. Busca sua verdade. Mantém. Porque isso também é importante em um processo. Você se autoconhecer, você saber seus valores, as suas crenças, as suas verdades e você manter a sua opinião, seu posicionamento referente a tudo isso. Então, o meu trabalho ele vem muito também de auxiliar nisso. Porque senão você Sim. fica mudando. Quando você menos espera, você não sabe quem é você não sabe quem é o outro, você não sabe mais nada. Legal. Antes de encerrar nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville. A Kellen, Souza Boutique. A Kellen, que faz as nossas sandálias de luxo. Eu falo que a gente sai de Havaiana, mas sai no luxo, né? Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Bárbara, para a gente encerrar, né? Quer deixar alguma mensagem para o pessoal de casa? Também deixe suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar. Quero passar, né, por uma consultoria, mentoria, enfim, com a Bárbara, onde o pessoal te encontra. Meu Instagram é Bárbara_Sebastião. Eu costumo dizer que sempre sou eu que respondo as perguntas e tudo mais. Esse é meu caminho mais rápido de falar comigo. Lá tem meu WhatsApp também ligado direto. E a mensagem que eu tenho para deixar não tenha medo, entende? Se tiver que ter medo, tenha medo de viver uma vida sem propósito, entende? Mas não tenha medo do fracasso, não tenha medo de não dar certo. Porque eu acho que uma das piores coisas é você não viver a sua vida na realidade, não viver a sua verdade. Então, se eu posso deixar um encorajamento para as pessoas, para que realmente elas vai fazer uma transição de carreira, bora fazer. Mas busca ser feliz, porque se tiver que tem que ser alguma coisa, bora ser feliz, porque é a única coisa que a gente precisa ser. Bárbara, gratidão por você estar aqui no Natcast, por falar desse assunto. As portas aí do Natcast estão abertas para voltar com outros temas. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.